Boa tarde a todas e a todos. Hoje é com grande satisfação que nós estamos dando início a esse curso básico de Libras, né? Agradecer a Jocarla, que encampou essa ideia que nós tivemos, juntamente com ela, apresentando o projeto, o interesse dela em proporcionar aos servidores desta casa esse aprendizado, que é um ponto inicial, né, Jocarla, para que as pessoas se aperfeiçoem cada vez mais em Libras. Eu, quando entrei nesta casa e que vi que tinha uma profissional em Libras, eu sempre tive esse desejo. Por quê? Eu, uma vez, estava no meu gabinete e entrou um surdo-mudo com uma pessoa o acompanhando, e ele me falava da dificuldade que ele tinha ao chegar aos órgãos públicos. A mulher que era surda-muda, ela contando a dificuldade quando foi à UPA. Os profissionais ali, todos querendo ajudá-la, mas não a entendiam. E aquela dificuldade, aquilo me comoveu. Porque eu acho que quando chega também no Poder Legislativo, no Poder Executivo, para que eles possam expressar a sua vontade, o seu desejo, é mais dificultoso. E eu acho que a gente, como servidor público, nós temos o dever de tratar bem e recebê-los com toda a equidade e com toda a boa vontade possível. E nós tivemos essa oportunidade, à frente da presidência desta casa, de proporcionar aos servidores. Espero que mais servidores também adiram a esse projeto, porque aqui é a casa do povo e nós temos que ser povo. Não adianta nós sermos só a casa do povo sem ser povo. Temos que receber a todos, indistintamente, tratá-los e procurar resolver tudo o que nos procuram para ser resolvido. E esta é uma forma de pessoas que às vezes não vêm a esta casa porque tem até esse receio de não ser compreendido. Então, Jocarla, brilhantemente, vai nos passar isso aí, que eu sei da profissional que é, e com certeza nós iremos aprender muito, serei aluno do curso, com o maior prazer do mundo. Espero que todos nós tenhamos um excelente aprendizado. E obrigado a todos e bom curso. Agradecemos as palavras do presidente e, dando continuidade à nossa programação, convidamos agora a nossa professora Jocarla, responsável pela realização e condução desse curso de Libras, para suas considerações e orientações iniciais. Então, desejamos a todos um excelente aprendizado e declaramos oficialmente aberto o nosso curso de Libras da Câmara Municipal de Cajazeiras. Obrigada, Ana, por toda a abertura. Agradeço também ao presidente, primeiramente pelas palavras, né, e segundo pela confiança, né, de estarmos aqui hoje, proporcionando esse momento aqui para casa, para vocês. E agradecer também a vocês que se dedicaram a fazer a inscrição, de estarem aqui. Vamos fazer esse momento valer a pena, né, para todos. Que seja um momento de aprendizado, que seja um momento especial para nós também. Porque não adianta a gente fazer, não, porque a casa está pedindo, eu vou fazer esse curso, mas que seja um momento de reflexão para nós, um momento de aprendizado, né? E que seja também, como é que eu posso dizer a vocês? Que seja um momento nosso, né? O nosso também, né? Para nós nos compartilhar aprendizados, porque o que eu tenho para passar para vocês, certamente, muitas coisas vocês têm para passar para mim, né? Então, agradecer aqui a todos. Hoje a gente vai dar início, né, ao curso de Libras básico. É um curso básico, então vocês vão aprender alguns sinais, certo? Vocês vão aprender a conversar. Então, a gente vai aprender direcionado ao público aqui da Câmara Municipal, como o presidente bem falou, as pessoas que chegarem aqui, o que é que elas vão receber, né? Qual vai ser a nossa posição, o que é que nós podemos falar. Então, vai ser direcionado, não vai ser algo fora. Os cursos aí fora, certo? Mas a gente vai voltar aqui para o contexto da Câmara Municipal, certo?
Primeiramente, gostaria de me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu ainda conheço pouco vocês, né? Só mais quem participa da sessão, mas a gente vai, durante esse tempo aí, a gente vai ter umas 20 horas aulas, né? O curso é de 20 horas aulas, mas aí a gente vai ter esse tempo também para se conhecer. Cada um depois vai se apresentar em Libras, não hoje, certo? Mas cada um vai ter seu momento também. Então, vai ser um momento gostoso de participar, certo? Vou conhecer cada um de vocês. Mas eu sou Jocarla, Jocarla Queiroz, eu sou licenciada em Letras Libras, então eu tenho a licenciatura, posso atuar como professora, tenho também o curso de pós-graduação em tradução e interpretação em Libras, por isso vocês me veem em um cantinho lá da janelinha, né, passando a sessão, passando a acessibilidade da sessão. E estou fazendo também uma pós-graduação em ensino em Libras, mas já atuei em diversos contextos. Também já atuo na educação como intérprete educacional. Então, a gente conhecer Libras, a gente cabe em qualquer contexto, certo? Só que aí vai diferenciar a formação. O curso da gente, como eu disse a vocês, ele foi configurado para o contexto aqui da Câmara. Então, vai ter sinais específicos que a gente vai ver. Por exemplo, além do que a gente pode ver, que é o alfabeto, as expressões de cortesia, que muito o pessoal do cerimonial vai trabalhar, mais números, dias da semana, meses, noções de tempo, algo básico. Diferente, vai ter algumas coisas, né, que quem fez na faculdade vai relembrar, e tem outras coisas que vai ser específico, como os sinais políticos, os sinais aqui da casa, né, algo que a gente vê toda semana nas sessões, né, o que é uma ata, qual o sinal de ata, qual o sinal de requerimento, né, que eu acho importante passar isso aqui também para vocês, certo? Já que é específico aqui para nós. Então, ele foi moldado, ele foi configurado específico no contexto aqui nosso. E também nós vamos conversar um pouquinho sobre a legislação, né? Para vocês também terem ciência. Qual é a legislação da lei, qual a legislação da Libras, qual a legislação da acessibilidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu não sou assim do direito, né? Mas assim, algumas coisas a gente pode compartilhar, a gente pode estar conversando sobre isso. Comunicação com os surdos. Eu tenho uma aula preparada aqui para vocês, para a gente conversar com o surdo. Então, eu vou convidar uma pessoa surda, certo? Para a gente fazer esse contato com a comunidade surda. Então, não corram, tá? Quando a gente vê um surdo, é para a gente não ter medo. Pelo contrário, é para a gente acolher, é para a gente receber ele. Por quê? Às vezes, a gente entra num curso de Libras, aí não, agora eu quero treinar, agora eu sei o alfabeto, eu quero conversar com o surdo. E quando o surdo chega, a gente se esconde. E não é isso que é o interessante, né? O interessante é que a gente vá esse contato. E vocês vão perceber como, a partir do momento que a gente tem o contato com essas pessoas, como só o sorriso que eles nos dão já compensa. A gente está aqui e está fazendo esse esforço. Certo? Só dele falar conosco, ou dele estar num ambiente e ele receber um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aquela pessoa ali, ela se sente pertencente àquele ambiente. Ele só tem alguém aqui que me observou. Porque a gente vai perceber no decorrer das nossas conversas, tudo, porque a gente vai aprender sinal, mas também a gente vai aprender um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre esse ambiente, porque as pessoas surdas, elas se sentem invisíveis. Quem é que vai conversar com ele? Quem é que vai dar atenção a ele? Né? Então, aqui também tem alguns assessores aqui participando do curso, né? Então, assim, vocês vão levar isso para os vereadores de vocês. Né? É desse formato. Eles sentem falta disso. Vamos trabalhar nisso, já que a gente está aqui na Câmara, como o próprio presidente falou, na Casa do Povo.
E sim, vamos ter provas, vamos ter avaliações e não vamos correr delas. Como vai ser as nossas aulas? Hoje a nossa aula é presencial, certo? Esse momento aqui desse contato, da gente se conhecer, tudo, mas as nossas aulas serão online. Foi isso que eu pedi até ao presidente. Por quê? Porque tem pessoas que trabalham pela manhã, à tarde tem outro compromisso, ou vice-versa, né? Então, assim, a gente vai tirar um momento, 1 hora, durante a nossa semana, para a gente se dedicar a esse momento, certo? Então, quando vocês fizeram a inscrição lá, eu coloquei qual o dia que fica melhor, para a gente entrar num consenso, que não seja uma imposição minha e nem para que seja algo para o coletivo, né? Então, vocês escolheram que fosse nas quinta-feira, a maioria votou que fosse nas quinta-feira, das 7 às 8 da noite. Tá tudo bem para todo mundo? Pronto, mas aí a gente vai ajustando. Vamos começar, né? E a gente vai ajustando. Se a gente começar ali e ver que não está dando certo para todo mundo, a gente vai ajustar. Tá? Isso aí a gente vai conversando nas próximas aulas, tá certo? Tem um grupo lá, todo mundo se inscreveu, tem um grupo no WhatsApp, certo? Então, eu vou mandar o link. Eu peço que vocês baixem no celular de vocês ou no computador. Quem não tem acesso ainda, quem não conhece a plataforma do Google Meet, certo? 10 minutos, 15 minutinhos antes, vou mandar para vocês o link e vocês vão aceitar lá e esperar que 7 horas a gente inicia as aulas, certo? O pessoal que estão lá, a Jéssica, vem para cá. Vem para cá, Lidinha, para cá. Não, as aulas não vão ser gravadas. Não, elas não serão gravadas. Elas não, porque justamente para a gente ter esse momento. Aí a gente vai ver, encontrar outra alternativa. Por quê? Eu posso estar passando, vou passar a lista de atividades. Naquele dia, a gente vai aprender, por exemplo, os sinais dos meses. Então, vou estar passando para vocês também criarem estratégias de como eu vou aprender aquele sinal. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, certo? Mas se a gente não praticar, a gente esquece. Se a gente não anotar, a gente esquece. Então, vocês vão criar estratégias. Vou passar para vocês a relação dos sinais que a gente vai aprender naquele dia e vocês vão criar como é que vocês vão aprender, certo? E possa ser que aí a gente grava um vídeo, certo? Referente àqueles sinais que a gente aprendeu naquele dia. Mas a presença é importante, certo? No final, a gente também vai ter o certificado, 20 horas aulas, certo? Vamos todos bonitinhos receber o nosso certificado, que servirá para nós aqui, certo? Servirá uma complementação nossa aqui, certo? E vamos lá. O que é a Libras? É só os gestinhos, as mãozinhas? Como, né, todo mundo fala, é a menina das mãozinhas. Libras é a língua brasileira de sinais. É uma língua de comunicação e expressão da comunidade surda, com um sistema linguístico de natureza visual motora, com a estrutura gramatical própria. Difícil, mas esse aí é o texto que está na Lei 10.436, do ano de 2002, que reconhece a Libras como uma língua. A Libras não é os gestinhos que a gente diz, né? Libras é uma língua, da mesma forma que o português, da mesma forma que o inglês. Então, hoje vocês estão dando início, certo? Aqueles que ainda não têm outra língua, né? Mas hoje vocês estão dando início ao processo bilíngue de vocês, aprender uma nova língua, aprender a falar outra língua, que é a língua de sinais. Então, ela só tem uma estrutura da gramática diferente do português, certo? Por quê? Porque no português a gente é ouvinte. Então,
é pelo nosso canal auditivo. A Libras, ela é visual, então é pela nossa visão. Por isso que a gente utiliza as nossas mãos, que é para a gente formar no ambiente aquele sinal, aquilo que a gente quer representar, no caso da nossa fala. Estou indo rápido, está tranquilo, está dando sono. Então, como eu disse a vocês, ela foi reconhecida como uma língua no ano de 2002. Veja como é recente, presidente. 24 anos tem apenas de reconhecimento da língua. 24, que é de 2002. 2002. Então, existiu avanços desses 24 anos, mas aí a gente ainda tem muito a avançar. Por quê? Ainda as pessoas dizem, mas é a segunda língua oficial do Brasil. Não, não é a segunda língua oficial. O Brasil só tem uma língua oficial, que é o português. Só que a Libras, ela é reconhecida, ou seja, a gente pode utilizar ela dentro do nosso país, que ela também é um meio de comunicação. É isso que a lei diz. E ela também tem um decreto, que vai regulamentar, que vai dizer como é que a gente deve compreender essa lei. Na lei também diz que quem tem os cursos de licenciatura, certo? Tem disciplinas obrigatórias. Você pagar Libras na faculdade. Se você for estudar hoje, professor, você hoje paga a disciplina de Libras. É um curso, é uma disciplina obrigatória nos cursos da licenciatura. Já participou? Também foi obrigado. Foi porque, a partir da lei 2002. Por quê? Para ter esse conhecimento, certo? A gente encontra aí algumas falhas, né, na questão da licenciatura, mas isso aí a gente conversa depois. Mas, e tem cursos bacharel também, que a gente tem, tem a opção, mas ela se torna optativa, não é obrigatória. Mas em alguns cursos, possa ser que já tenha também, vai depender da grade curricular dos cursos, da universidade e tal. E quando foi em 2005, foi que houve o decreto regulamentando essa lei. E lá vai falar sobre as instruções, sobre os cursos necessários para atuar como professora, os cursos necessários para atuar como intérprete, certo? É tudo no decreto 5626 que vai descrever isso. Por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque isso aqui é um momento introdutório. É um momento que a gente tem que ter essa conversa. Eu vou fazer Libras só porque é gestinho, eu acho bonitinho. Não. A gente vai fazer porque no decreto 5626, no artigo 26, diz assim, o poder público, as empresas concessionárias de serviço público, essa casa aqui também é, e os órgãos administrativos pública federal, direta ou indireta, deverão garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento. Ou seja, é lei. A gente precisa garantir que uma pessoa surda chegue num ambiente e ele seja atendido. E ele, pela lei, precisa ser atendido na sua língua, que é a língua brasileira de sinais. Se eu for chegar uma pessoa surda, ele não tiver vocalização, na leitura labial, ele não vai entender, certo? Então, ele precisa, é garantia dele, é direito dele, da pessoa surda, ser atendido pela língua de sinais. Por isso, nós precisamos atender. E diz mais assim, por meio do uso da difusão da Libras e da tradução e interpretação de Libras, ok. E no inciso 1, para garantir a difusão da Libras, a instituição que trata deverão dispor de, no mínimo, 5% dos seus servidores, funcionários ou empregados com a capacitação básica de Libras. Hoje,
A Câmara Municipal de Cajazeiras dá início a esse processo aqui. Essa visão que o presidente, como falou, né? É necessário. Então, essa visão que a Câmara está tendo hoje, né? Com a acessibilidade, cumprindo aí um decreto de 2005. Mas e por que a gente estudar Libras? É só para cumprir esse decreto? É só fazer por fazer? Ah, porque eu acho bonitinho quando fica ali na janelinha fazendo. Eu acho tão bonitinho, eu acho tão lindo, é isso que eu escuto. Mas na maioria das vezes, eu acho tão lindo, eu queria saber fazer. É só sobre isso? Aqui eu trouxe um vídeo. Tem como colocar ali, Flávia? Sim? Coloca. Ou vê se clicando nele vai, se não tá no... Aqui eu trouxe um vídeo para vocês. Ele não tá... Tá. Ele não está em português, ele está legendado, porque é do como nesse botãozinho aqui? Não, clica nele, clica aí em cima. Não, mas pode, baixa a seta, que tem a legenda. Dá para ver ou está muito pequeno? Tenta, Ana, tira daí e tenta abrir ele maior, sem ser no slide. Sim. Esse garoto, que ele é africano, mas eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês perceberem algo, do motivo que é importante a gente estar aqui hoje. Ah, não, eu botei botei. Não, é só você tá aberto. Abre, expande a tela. Inicia novamente. Não, não tem áudio, vai ter a legenda. Tira de baixinho a seta. I'm here with someone who wants to change all that. Raymond Okello is deaf himself and a sign language teacher. Do you think he could learn sign This is pretty much Patrick's existence.
Bonito? Que mais? Já tá chorando? Não chora não que eu começo também. E aí? Lembra o que eu disse? Eles são presos na própria mente. Como é importante. Dentro de casa, os pais utilizam gestos com ele para pedir a ele o que é que ele faça. Mas veja o olhar triste, o olhar longe, vai ali, faz seu trabalho, volta para casa. A professora não sabia nem se ele iria vir, porque é tão isolado de uma forma que não tem comunicação com os outros, né? E a partir do momento que teve esse professor que foi ensinar a língua de sinais, ele teve contato com um grupo ali, a comunidade que a gente chama a comunidade surda. Então ele teve esse contato, veja o olhar dele como foi diferente, né? O sorriso dele era pelos olhos. Né, o brilho ali do olhar. E aqui eu trago uma pergunta para vocês. Esse vídeo aqui, ele é na África, certo? E a nossa realidade aqui no Brasil? Está bem diferente disso aqui? Está um pouco? Será? Sim, mas ele se comunica. Certo. Mas eles se comunicam como língua de sinais ou eles se comunicam como gestos? Entendeu? É isso que a gente vai aprender, porque há uma diferença dos sinais de casa, que a mãe tenta se comunicar com ele de qualquer forma, que era o que o pai dele fazia aqui, mas a diferença de quando ele parte para a escola. E aí, presidente, a gente se questiona. Como é que está o aprendizado dos surdos? Eles estão tendo acessibilidade? Porque para eles aprenderem, eles precisam aprender Libras. Para ele primeiro aprender o português, eles têm que aprender a Libras, que é a língua deles. Vocês percebam, o canal deles não é o ouvido, é a visão. E como é que eles estão tendo esse acompanhamento? Por quê? Uma criança que chega... Os filhos de vocês, quando vão para a escola, eles já têm um vocabulário ali pronto. Eles já sabem o que eles querem, que é água. Eles sabem o que é água, eles sabem o que é banheiro, eles sabem o que é chocolate, o que é qualquer coisa que vão na escola. Quando chegam da escola, o que foi que sua professora fez hoje? O que é que você aprendeu hoje? Não é assim? É ou não é? E um surdo? Como é essa comunicação dentro de casa? Como é essa comunicação na escola? O que é que ele está aprendendo? O que é que ele não está aprendendo? Porque falta a língua de sinais. Então, hoje aqui, a gente está dando início, não é só um curso que a gente está dando início, a gente está mudando o nosso pensamento como servidores de uma instituição pública. Porque quem tem para fazer alguma coisa somos nós. A gente não precisa esperar mais. Vamos esperar, não. Vamos fazer a mudança hoje. Por quê? Eu não conheço nenhum surdo. Na minha família não tem. Para que eu vou aprender? Mas, às vezes, seu vizinho está isolado dentro de casa porque não tem quem se comunique com ele. Certo? Então, era isso que eu queria trazer isso aqui para vocês hoje. Pode falar. Tem aqui para vocês. Ana, depois distribui aqui para mim, por favor. Esse cartazinho aqui para vocês. No meio deles. Não tem aula de Libras. A lei é de 2002. Não temos um currículo, não estou falando de Cajazeiras, não
temos um currículo que tenha a disciplina de Libras nas escolas. Deveria se ter. Por quê? Porque a gente pode conversar sobre isso, são várias coisas que acometem uma pessoa a ser surda. Mas eu posso não ter um filho surdo, mas ele pode ter um colega surdo. Como é que a gente vai ter essa inclusão? Certo? Então, eu trouxe aqui algumas informações para vocês, certo? Inclusive, depois, esse QR Code aqui embaixo, tem outro vídeo para vocês. Eu não trouxe aqui para não ficar muito extensa a nossa aula, mas tem um QR Code que vocês vão perceber a diferença da aquisição da Libras, da língua, para uma criança que vai iniciar, certo? De uma criança que está iniciando aí, de uma criança surda para uma criança ouvinte. Pode pegar. Flávia, volta ali. Por favor. Tá, acho que é só apertar de novo, que saiu na... É só para voltar. Não, passa para essa próxima página. Sim, não tá não. Pode passar, é o próximo slide. Isso. E aqui a gente vai ver quem são os surdos. Ser surdo não é apenas não ouvir, é muito mais amplo. É ver o mundo de uma forma totalmente diferente da ótica do mundo ouvinte. Então, o surdo, ele tem sua comunidade surda, ele tem sua identidade surda, totalmente diferente. Exemplo, nas nossas casas, quando alguém está fora, que quer nos chamar dentro de casa, eles utilizam o quê? Campainha. Campainha é o quê? Auditivo. E o surdo? Certo? Então, para vocês perceberem como é o mundo surdo e o mundo ouvinte. Há características próprias para o surdo. Então, daí a importância da língua de sinais, porque eles têm uma forma de perceber o mundo diferente da nossa. Tem um vídeo na internet, por exemplo, a mãe que tem a sua filha, a gente utiliza babá eletrônica, certo? No vídeo mostra que a babá eletrônica dela é diferente. Por quê? Não é com alarme, não é com alarme, com som, porque ela não vai ouvir, né? Mas é vibrando. Né? Então, ela sabe que a criança acordou porque ela vibra. Então, são adaptações necessárias. Surdo e deficiente auditivo. Surdo, pessoa que possui perda auditiva e utiliza a língua de sinais para se comunicar. Deficiente auditivo, pessoa com perda auditiva que rejeita a Libras. Sua forma de comunicação é oral, sendo que esta comunicação está condicionada ao uso de prótese auditiva. Tem pessoas que... Então, vamos lá. A diferença de surdos e deficientes. Surdos, aqueles totalmente surdos, não querem usar aparelho, utilizam a Libras para se comunicar e são bem resolvidos. Acabou-se. Deficiente auditivo. Não querem Libras de sinais. Às vezes utilizam o aparelho ou suas formas de comunicação. Mas essa é a diferença. Tem surdos que não se consideram surdos. É deles. E a gente tem que respeitar. Acabou-se. Certo? Mas essa é a diferença. E como nós devemos chamar? Surdos. Certo? Ou deficiente auditivo. A pergunta é a pessoa como é que ela quer ser chamada. E aqui a gente vai ver alguns mitos, certo? Para a gente fazer uma dinâmica. Surdo, mudo. Usamos muito essa expressão, mas o correto, surdo.
A partir de hoje, a gente sai daqui sabendo, não é surdo-mudo, é surdo. Ele surdo, por quê? O surdo não fala porque eles não aprenderam a falar, a ouvir. Mas eles têm todo o aparelho fonador, certo? Eles têm as cordas vocais, têm tudo. Mas eles não falam porque eles não aprenderam. Quando uma criança que a gente vai ensinar, né, ela é a água, que ela começa a falar errado, certo? Mas o surdo, ele não tem isso. Então, não é uma pessoa surda-muda, é uma pessoa surda, ok? E a gente evitar apelidos. O mudinho, é o mudinho ali passando. Não, é a pessoa surda, certo? Eu tive um aluno lá na escola que eu sempre contei esse exemplo. O grito mais alto da escola era o dele. Por quê? Ele sabia que se ele gritasse, ele chamava a atenção de quem ele queria. Então, ele provando que ele tem aparelho fonador, só que ele não aprendeu a falar porque não aprendeu a ouvir, certo? Libras é uma língua, não é linguagem. A linguagem de sinais, eu acho lindo a linguagem de sinais. Não é linguagem. Linguagem é toda e qualquer comunicação. Língua tem expressão, tem a gramática. Português não temos verbo, sujeito, adjetivo, substantivo. Português não tem isso? Libras também tem, certo? Toda a gramática que temos, só que ela é diferente do português, por ser uma língua diferente. Para vocês entenderem, Libras, que é uma língua viva, uma língua rica, ela também tem regionalismo, igual o nosso português. Nós, nordestinos, não falamos da mesma forma que o sudeste, certo? Então, da mesma forma, é na língua de sinais. Sinal, um sinal que aqui no Nordeste, em São Paulo, é outro sinal. Possa ser. E existe, como há no nosso português, sinais utilizados em todo o Brasil ser normal. Mas acontece que em alguma região pode ser diferente aquele sinal. Ele está dando o exemplo da cor verde, que no Rio de Janeiro é de um jeito, em São Paulo, outro, e em Curitiba, outro sinal. Outra forma da gente falar a mesma palavra. Compreendido isso? E Libras não é universal. O nome já diz, Língua Brasileira de Sinais. Então, é uma língua de sinais brasileira. Se eu for viajar para qualquer outro país, ele vai ter sua língua de sinais própria, certo? Seus sinais próprios. Aqui, na França é um sinal, no Brasil é outro, nos Estados Unidos é outra língua de sinais, certo? São sinais diferentes. Eu não consigo me comunicar com língua de sinais brasileira nos Estados Unidos, certo? Eu trouxe isso aqui para vocês, certo? Que é o nosso alfabeto. Está aí também no cartazinho para vocês irem treinando. Mas a Libras não é só o alfabeto. É muito mais do que isso aqui. E vocês vão entender. O alfabeto na Libras, na verdade, são as configurações de mão. O que são as configurações de mão? O formato da nossa mão. Certo? Se eu tenho a letra A, aqui eu estou indicando alguma coisa, certo? Esse A, dependendo de onde ele estiver no meu corpo, é um sinal. Dependendo do movimento que ele tiver, é outro sinal. E para ser sinal, João Carlos, eu agora estou no curso de Libras, isso aqui agora eu inventei um sinal. Não pode. Da mesma forma como é na língua portuguesa, para se ter um sinal, ele é catalogado, é dicionário, é estudos por trás para se aceitar. É na língua de sinais, certo? Então, para ser sinal, existem parâmetros mínimos, que isso a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Se não ficar muito para hoje.
e a configuração de mão. Então, o formato da mão, o local da minha mão, a movimentação da minha mão vai ser um sinal, quer dizer alguma coisa. E outra coisa, ela é totalmente diferente das línguas orais, certo? Ou seja, tem coisas que vai ser icônicas que a gente chama. Exemplo, se eu fizer isso aqui. Isso aqui. Todo mundo conhece. Icônica. São icônicas, certo? Então, todo mundo é perceptível para todo mundo, certo? Que é geral. Agora, se eu fizer isso aqui. Aprender. Certo? É o sinal de aprender, tá? Então, aqui é diferente. Tem sinais que vai ser icônicos, é o que parece, né? O que a gente geralmente usa. E vai ser item deles que não. Ah, Jocarla, mas por quê? Nem sempre tem um significado. Porque o sinal não sou eu que dou. Eu como ouvinte, eu posso fazer estudo. Pela lógica, pelos conceitos que a gente estudou, um sinal ele pode ter esse formato. Mas quem tem que aprovar ou não é a comunidade surda, para a gente utilizar. A Libras, como toda língua de sinais, é uma língua na modalidade gesto visual, porque utiliza como canal um meio de comunicação, movimentos gestuais e expressões faciais que são percebidas pela visão. Eu acho que vocês já viram memes, acho que já me viram até na telinha lá as caras e bocas que a gente faz. Mas não é careta, não é... É um recurso da língua de sinais. Por exemplo, como é que eu posso dizer a você, eu estou tão triste hoje. Estou tão triste hoje. Estou triste? É uma expressão facial. Então, para eu fazer o sinal de triste, eu utilizo também a expressão facial. Entendeu? Então, a expressão facial dá intensidade também. Eu estou triste. Não, eu estou triste. Entendeu? Vai dar intensidade. Isso é aquilo que eu falei para vocês. Não basta simplesmente um sinal sem inventário para se dizer que é um sinal em libras, certo? Não adianta improvisar sinais, imaginar, ter esquema. Não é uma linguagem. E aqui a gente tem aí 10 minutinhos que a gente começou tarde, atrasado. 10 minutinhos a gente vai fazer uma dinâmica. A nossa primeira aula será quinta-feira, certo? 7 horas, marcado lá. Presencial é melhor? Que bom que vocês estão gostando. A gente vai aprender o alfabeto na nossa primeira aula, tá? Mas agora, uma dinâmica rápida para a gente acordar todo mundo de pé. Os meninos aí da TV Sertão também, quiser participar, pode vir.
Pessoal, essa foi nossa primeira aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar os slides no grupo, espero que vocês tenham gostado. Nosso encontro quinta-feira, 7 horas, ok? Mando lá o link no grupo. Palmas. Sim, pessoal, vamos tirar uma foto? Vamos juntar para tirar uma foto?